Pessoal, os altos volumes de chuva já aconteceram em grande parte de Santa Catarina no decorrer do final da sexta para a manhã do sábado. Eu separei alguns dados para vocês, aonde choveu mais em alguns municípios, para vocês terem ideia do que já esteve presente no estado. Coloca na tela. Você tem aí os volumes de chuva acontecidos até amanhã, tá? Desse sábado. Em São Joaquim, choveu mais de 140 milímetros, assim como Uruçanga, no sul do estado. Tubarão chegou a quase 140, Piratuba, no meio oeste do estado, 130, Urupema, na Serra, 127, Celso Ramos, na região da Serra, 126 milímetros, e na região de Taió tivemos em torno de 120 milímetros. Só para vocês terem ideia, esses totais estão dentro ou até acima do que é o normal de todo um mês de outubro. E aconteceram em menos de 24 horas. Então já dá uma ideia. As outras áreas do estado também tiveram chuvas mais fortes, se aproximaram quase de 100 milímetros, um pouco abaixo disso é bastante coisa. A questão é a seguinte: ao longo desse sábado, mas ao longo do domingo, durante todo o fim de semana, a gente vai continuar com nuvens muito carregadas. Portanto, muita atenção, porque tem chuva prevista seguindo ao longo do fim de semana. Inclusive no domingo pode voltar a chover forte em áreas do estado. Portanto, as situações de nível de rio, de córregos, questão das encostas, só vai agravando, porque a chuva não deve parar. Claro que alguns períodos mais nuvens do que chuva, mas em outros ainda seguiremos com muita instabilidade, portanto, sempre tem que ter bastante atenção, tá? Quero dividir com vocês também o que a gente tem de projeção por um período mais longo, porque é o seguinte: no sábado e no domingo, então, com chuva mais forte, dá uma certa estiagem, apesar de ter pouca coisa na segunda e na terça, mas entre quarta e quinta da semana que vem pode voltar a chover forte em Santa Catarina, e se bobear lá no outro fim de semana, 16, 17, 18, em torno disso, de outubro, poderemos ter um outro episódio de volumes mais altos, tá? E eu separei um dos simuladores, um só para você ter ideia dos totais que a gente pode ter até lá dia 20, 22 de outubro. Põe na tela. Você vê aí então que são totais bem representativos, tá? Que pegam não só Santa Catarina, mas o centro-sul do Paraná, o centro-norte do Rio Grande do Sul. Na parte do marrom, do claro pro escuro, você tem aí de 100 a 250 milímetros, mas em alguns pontos, nessa parte mais do rosa, vai variar de 250 até 400 milímetros, 450 milímetros, tá? Isso é o que está previsto até dia 22, tá? Então vejam, tem períodos que para, tem períodos que volta, então tem que ter muita resiliência ao longo desse mês, muito cuidado em relação a essas condições do tempo. Também é importante você ter uma condição de autodefesa. Tá? Não adianta ter informação e continuar vivendo da maneira como a gente tem no dia a dia. Portanto, se proteja. Algumas orientações que eu passei para vocês, põe na tela. A gente tem que ter bastante cuidado, tá? Claro, principalmente, fique em local mais seguro. Coloque seus documentos, seus objetos de valores em sacos plásticos bem fechados, tá? Para não molhar. Desconecte os aparelhos elétricos das correntes elétricas, né? Para evitar que tenha algum curto-circuito. Não atravesse rios, córregos, ruas alagadas. Ah, eu conheço. Não faça isso. Proteja a sua vida e de seus familiares e dos seus amigos, tá? E evite voltar para casa até que as águas baixem e você tenha, né, até chegar à sua casa, um caminho mais seguro. São informações importantes que você pode colocar no seu dia a dia para que a gente passa por esse momento com menos riscos possíveis, com menos consequências graves, tá certo? A gente está de plantão, qualquer coisa a gente chama vocês também aqui, traz mais informação. Um abraço.